Olá pessoal, tudo bom? Eu vou. Tenho falado muito de política nos últimos tempos, né? Até por causa da eleição e das bizarrices que ocorrem nessa época. Mas vamos brincar um pouquinho hoje. Então eu vou falar sobre uma tag literária. Interessante, essa tag literária foi respondida por dois canais que eu assino e foi criada por um terceiro canal que eu também assino ou assinava. Porque quando eu fui ver essa tag hoje, eu tenho os vídeos baixados, evidentemente, porque eu baixo os vídeos do YouTube em vez de assistir online, que eu gosto de ter guardado isso. Aí eu fui verificar, eu assisti a tag nos canais que eu acompanho e achei interessante. Falei, vou fazer só para quebrar um pouco esse ritmo de muita política no canal. E eu acabei descobrindo que a criadora da tag, que é um canal de uma menina de Portugal que eu assinava, não existe mais. Por que que eu descobri? Porque eu entrei no YouTube para ver o link, né? Para ver o link da criadora para colocar no site, né, para colocar na descrição do vídeo o vídeo da criadora da tag. E a hora que você joga no YouTube, tá lá vídeo não encontrado. E não aparece nem o canal da pessoa. Então provavelmente ela excluiu o canal. Então perdi um canal de literatura portuguesa. É bem verdade que faz acho que mais de um ano que ela não postava nada. Então realmente era um canal que estava abandonado. Mas tinha muita coisa interessante, não precisava apagar o canal. Mas enfim, cada um tem seus motivos para apagar ou não apagar o canal. O fato essa tag literária ela é composta de 15 perguntas, então eu vou ler aqui as perguntas e vou comentar. Eu reparei que a maioria das pessoas que respondeu essa tag falou, mostrou a resposta em livro e mostrou o livro. Eu sou um cara um pouco preguiçoso, então eu não vou tirar todos os livros da minha estante, teria que tirar 15 livros da minha estante. Na verdade, não 15, porque tem algumas respostas que eu não dei. Então, enfim, teria que tirar livros e trazer para um outro local onde eu gravo e eu não quis fazer. Enfim, alguns livros também ia ficar difícil de procurar na biblioteca. Enfim, eu vou só falar, tá? Então não vou mostrar os livros. Então vamos começar. As perguntas da tag. Eu vou deixar essas perguntas no campo de descrição, tá? Se alguém quiser fazer, as perguntas estão lá. Lembrando, novamente, essa tag foi criada por uma portuguesa. Portanto, eu vou falar no português de Portugal, porque as perguntas foram escritas no português de Portugal. Então, algumas palavras são diferentes do Brasil. Algumas palavras, algumas é, sentenças são um pouco diferentes do português brasileiro. Então, não estranhem, tá certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta: Vox Populi. Um livro para recomendar a toda a gente. Ó, essa é uma expressão portuguesa. Aqui normalmente nós diríamos um livro para recomendar a todos ou a todo mundo. Lá eles dizem a toda a gente. Enfim. Bom, um livro para recomendar a toda a gente. Bom, estou partindo do princípio de que eu estou recomendando o livro para uma pessoa que gosta de literatura, certo? Certo. É impossível agradar a todo mundo. Tem gente que gosta de um determinado tipo de literatura, tem gente que gosta de outro determinado tipo de literatura. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu vou indicar como livro para todo mundo um livro dos livros, vamos dizer assim. Não vou falar da Bíblia, não. Muita gente deve ter falado, né? Livro dos livros. A Bíblia é conhecida como livro dos livros. Mas não vou falar de Bíblia, não. Eu vou indicar a história da literatura universal do Otto Maria Carpo. Na verdade, é uma Bíblia, porque ele analisa toda a literatura ocidental até a década de 50, eu acho. Acho que até a década de 50. Agora não sei exatamente onde ele parou, porque ele morreu, né? Depois de um tempo ele morreu, ele parou a pesquisa, publicou e morreu.
É um livro que a minha edição é uma edição da Saraiva, tem 4 volumes, são desse tamanho assim. Se você juntar, deve dar umas 5.000 páginas, alguma coisa assim. Essa edição da Saraiva provavelmente está esgotada, mas ela você consegue comprar na livraria do Senado. É sim, o Senado brasileiro. Uma das poucas coisas que presta do Senado brasileiro é a livraria. Eles editam muitos títulos de literatura brasileira, de história e tudo mais. Não só o Senado, como a Câmara também. Eu já comprei muitos livros deles. São edições que normalmente já não têm direitos autorais e tudo mais, então eles publicam coisas muito interessantes. Historiadores brasileiros, personagens do nosso império e tudo mais. Eu tenho muita coisa deles. Enfim, você compra na editora do Senado. O que é a história da literatura universal? Ele analisa e recomenda quais os livros mais interessantes para você ler da literatura universal. Você tem ideia do que é literatura universal? Literatura universal, evidentemente que ele está falando do mundo ocidental, tá? Europa e Américas, basicamente. Ele não vai falar de Ásia, de Oriente, porque aí, né, assim, teria que ser 50 volumes de 1.000 páginas cada um. Enfim, se você quer ter uma ideia do que ler, do que vale a pena ler na literatura universal, incluindo a literatura brasileira, esse livro é uma fonte de consulta. Você não precisa ler de cabo a rabo. Você pode ler aos poucos, ou você pode consultar. Ó, determinado livro me interessou, ouvi falar de determinado livro. Será que vale a pena? Não. Vai no livro, que na verdade é uma enciclopédia, procura por esse livro, vê o que ele disse, se ele indicou, se ele não indicou e pronto, acabou. Então é um livro para quem gosta de livros, tá bom? Segunda pergunta. Maldito Plágio, um livro que gostávamos de ter escrito. Essa é outra sentença portuguesa. Aqui nós diríamos um livro que gostaríamos de ter escrito. Bom, eu iria colocar aqui O Velho Mar, porque é um dos meus livros favoritos. Mas como eu vou colocar O Velho Mar numa categoria de baixo, então eu acabei colocando aqui Crime e Castigo. Também é um dos meus livros favoritos de todos os tempos e gostaria de ter escrito esse livro. Entre muitos outros, né? Terceiro, não vale a pena abater árvores por causa disso. Abater árvores é uma expressão que não se usa no Brasil. O que seria? Não vale a pena ler esse livro, ou seja, não vale a pena se esforçar, não vale a pena perder tempo com isso, vamos dizer assim. Eu coloquei aqui um livro muito recente que eu li, já fiz resenha no canal, e que foi muito badalado na sua época, e que eu achei realmente uma perda de tempo, que é Bellini e a Esfinge, do Tony Bellotto, que realmente eu não sei se ele melhorou, porque esse livro foi o primeiro que ele lançou. Eu não sei se os livros seguintes desse investigador Bellini ele escreveu melhor, porque esse livro é sofrível, terrível. Enfim. Quarto item. Não és tu, sou eu. Um livro bom lido na altura errada. Bom, eu não tenho. Aqui eu não respondi nenhum. Isso, qual é o objetivo dessa pergunta? Livros que você lê numa época errada da sua vida, que falam de um tema que você não está. Você não está vivendo uma época boa para ler sobre esse tema, ou você está com problemas pessoais, etc. E, tal, e é um livro que não caiu bem. Eu nunca tive esse problema. Felizmente, eu nunca tive problemas de depressão, problemas de assim, tá com, enfim, problemas que a leitura de qualquer tipo de livro vai me afetar. Então, eu lembro inclusive que um amigo meu, infelizmente já falecido, do meu grupo de estudos, que eu tinha um tempo atrás, falou que A Náusea, por exemplo, do Sartre, é um livro assim para a pessoa ler e assim passar mal, assim, algumas pessoas chegam a passar mal lendo esse livro. Eu li e passei de boa, não senti nenhum tipo de problema. Tem um outro livro também que um outro amigo desse mesmo grupo de estudos indicou, que é A Trilha Menos Percorrida, que é um livro de um psiquiatra muito interessante. Acho que eu já falei sobre esse livro. Acho não, já falei sobre esse livro no canal. Também é um livro que quando ele leu, ele assim, chegou uma hora que ele atirou o livro na parede, que ele ficou muito afetado pelo livro. Eu nunca tive esse tipo de problema com livro nenhum. Então, a resposta para mim é nenhum.
Item 5. Eu tentei. Um livro que tentamos ler, mas não conseguimos. Bom, para mim é Deuses Americanos. Deuses Americanos eu fui com muita sede ao pote, porque assim, eu tenho muitos amigos e principalmente amigas que são apaixonadas por Neil Gaiman. São assim absolutamente fanáticas por Neil Gaiman. Tudo que ele escreve, elas leem, tudo que eles falam, elas têm, enfim. E passaram isso pra mim e eu acabei muito tempo atrás, muitos anos atrás, pegando vários livros dele na Amazon, na Submarino, enfim, lojas virtuais. E aí eu resolvi procurar na internet qual era considerado o melhor livro dele. E Deuses Americanos não era consenso. Tem algumas pessoas que acham outros livros, mas Deuses Americanos era o livro que a maioria concordava que era o melhor livro dele. Então eu resolvi começar por ele. Li um quarto do livro e o livro não empolgou para mim. Ele não fluía, não fluía, não fluía. Eu parei. Já faz muitos anos que eu parei. E aí eu fiquei meio que traumatizado de Neil Gaiman. Eu falei, pô, o livro que é mais badalado dele, dizem que é o melhor livro dele. Pô, eu não consegui ler, o livro não flui, é um livro chato pra cacete. Enfim, parei com ele, tá guardado, um dia talvez eu retome. E recentemente, cerca de um ano e pouco, eu acabei lendo O Oceano no Fim do Caminho dele e gostei bastante. Fiz inclusive vídeo aqui no canal. Então eu já fiz as pazes com Neil Gaiman, mas Deuses Americanos é um livro que eu tentei e não consegui. Talvez tente novamente no futuro, quem sabe. Pergunta 6. An significa um livro que lemos e não percebemos nada, ou um livro que teve um final surpreendente. Bom, um livro que lemos e não percebemos nada, nunca tive essa experiência decepcionante. Agora, um livro que teve um final surpreendente, via de regra, bons livros policiais e livros de suspense têm sempre um final surpreendente, né? Então eu vou no clássico aqui, como tem que citar só um, eu vou no caso dos Dez Negrinhos da Agatha Christie. Para mim é um livro que a primeira vez que eu li foi realmente impactante, porque você não espera o final que aconteceu e depois você não assim, não posso dizer o que aconteceu, mas tem um final que você vai ficar, ué, mas é assim mesmo, acabou? E aí depois você vai tentar, o livro vai te mostrar como é que isso aconteceu e quem foi o responsável pelos acontecimentos do livro, vamos dizer assim. Então é muito interessante. É um livro evidentemente policial. Número 7. É tão bom, não foi? Ou seja, um livro que devoramos. Um livro tipo Ejaculação Precoce, alguma coisa assim. Aqui eu coloquei o Velho Mar, porque o Velho Mar realmente eu li numa tarde, faz bem uns 10 anos, ou mais de 10 anos, que eu comprei o livro, comprei num sebo junto com vários outros livros, sentei e assim, em uma hora, 2 horas, matei o livro. E até hoje é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro que você não consegue parar de ler. Enfim. Item 8. Entre livros e tachos. Tachos são panelas, né? É uma palavra que não se usa muito aqui no Brasil, mas enfim, entre livros e panelas. Um personagem ou uma personagem que gostaríamos que cozinhasse para nós. Eu confesso que eu não lembro de nenhum livro que falasse sobre que tivesse personagens que cozinhasse, que fizesse realmente muitas comidas interessantes. O que eu lembro é do seriado Hannibal, né? O seriado que terminou recentemente, teve acho que 3 temporadas. Aquela adaptação do livro Hannibal do Richard Harris para a TV virou um seriado de 3 temporadas que todo episódio tinha um banquete maravilhoso que o Hannibal preparava ou para ele ou para algum convidado dele, que ali era maravilhoso. Eu assisti aqueles episódios babando na comida. Então eu falei de seriado, né? Então a única personagem que eu lembro que fazia alguns pratos, poucos, mas fazia alguns pratos nos seus livros é a Scarpetta. É a Kay Scarpetta dos livros da Patricia Cornwell, que eu li 80% deles.
É uma personagem muito interessante, faz uma médica legista que participa de várias aventuras, normalmente caçando algum serial killer, alguma coisa do tipo. Então ela faz alguns pratos de vez em quando que são interessantes do livro. Não lembro de nenhum outro livro. Para não deixar em branco, eu coloco ela. Item 9. Fast Forward. Um livro que poderia ter menos páginas, mas que não se perderia nada. Ou seja, um livro que é maior do que realmente deveria ser. Ou seja, o cara encheu linguiça ali, o cara colocou um monte de coisa para que encheu o saco das pessoas. Vamos logo pros finalmente, porque isso aqui tá enchendo meu saco. Eu coloquei aqui O Demonologista do Andrew Piper. Eu já fiz vídeo desse livro no canal. É um livro super badalado, de um autor super badalado. É o livro de estreia dele. Saiu pela Dark Side. E é um livro que cansou, porque chega uma hora que ele começa a... Bom, não vou contar o livro, mas vamos dizer que chega uma hora que ele começa a rodar de carro pelos Estados Unidos e assim, você fica um monte de páginas rodando, rodando, rodando e tudo assim, não tem nada a ver com o tema do livro. Então eu acho que é um livro que me cansou. Tanto é que eu tenho o segundo livro dele. Aqui eu não sei se eu vou ler um dia. Item 10. As Cegas, um livro que escolheríamos só por causa do título. Bom, muitos livros eu poderia colocar nessa categoria, porque muitos livros eu já comprei por causa do título. Mas o primeiro que veio à mente para mim é um livro que pouca gente deve conhecer. Chama-se Londres, o Romance. É um livro do Edward Rutherford. É um livro de 800 e poucas páginas. Eu não quis comprar no lançamento, acho que ele foi lançado em 2008, se eu não me engano. Mas eu fiquei muito impressionado, porque é um tijolão assim. Assim, é meio que um romance da cidade de Londres, ou seja, a cidade é tudo, a cidade é personagem do livro, então tudo que vai acontecendo na cidade. Eu gosto muito de Londres, então foi um livro que para mim me chamou muita atenção. E eu acabei não comprando na época, depois ele sumiu de catálogo, porque é um livro que provavelmente não vendeu muito aqui, é um livro caro, um livro grosso. Eu não lembro agora se era da Record ou da Companhia das Letras. E não teve uma segunda edição, né? Não teve uma segunda edição nem segunda reimpressão. Depois acabei comprando num sebo, paguei acho mais caro do que eu pagaria se tivesse comprado no lançamento do livro. Mas enfim, a gente não tem como saber isso, né? Então, um livro que eu não só compraria, como eu comprei pelo título. Item 11. O que conta é o interior, um livro bom com uma capa feia. Aqui a gente tem sempre problemas, porque a gente tem livros no Brasil que tem, sei lá, uma dezena de edições. Principalmente livros que não tem mais direito autoral. Pô, você tem livro de banca, assim, todo ano sai uma edição nova de banca, qualquer editora pode publicar. Então, é o celular que deu uma pitada ali. Então, você tem muitas coisas para dizer aqui, porque o mesmo livro pode ter uma capa maravilhosa se ele for editado por uma editora que preza por esse tipo de acabamento, ou ele pode ter uma capa horrorosa porque é uma edição de banca. Então o que eu vou colocar aqui é exatamente uma edição de banca de um livro que eu tenho, que é Salomé, do Gustave Flaubert. Gustave Flaubert aquele autor francês que ficou do realismo francês, ficou muito conhecido pela Madame Bovary, que é o livro principal dele. E Salomé é um livro muito bom também. E a minha edição é uma edição da Ediouro, aquela edição compridinha da Ediouro, horrorosa a capa, aqueles livros que vendiam em banca. Um dia que eu achar uma edição melhor eu compro e aí jogo no lixo a edição de banca. Mas enfim, por enquanto o que eu tenho é a edição de banca. Então ficou ela. 12º. Rir é o melhor remédio. Um livro que nos tenha feito rir. Aqui vocês vão achar engraçado. Eu coloquei nessa categoria Memórias de um Gigolô, do Marcos Rey.
É um dos livros que eu mais gosto da literatura nacional. Eu já li uma dezena de vezes ou mais. Por que é um livro engraçado? Ele é uma comédia? Não, ele não é uma comédia. Agora, o personagem principal, que é o gigolô do título do livro, no final do livro você vai ficar sabendo qual é o nome dele, porque o nome dele só aparece no final do livro e eu não vou falar aqui. Então ele é muito ele é muito cara de pau assim. Ele é muito a maneira de ele, porque é ele que relata o livro, né? É ele que relata o que está acontecendo. Então ele é muito cara de pau assim. Ele tem umas tiradas muito irônicas assim, muito que se você lê assim, você fala, meu, esse cara é muito cara de pau, esse cara é muito ele é muito safado. É um livro para fazer a gente pensar. Como eu já li muitas vezes, então eu tenho o livro inteirinho na cabeça. E toda vez que eu leio, eu não consigo deixar de rir em algumas frases que ele fala. Ou seja, quem é o gigolô desse livro? Ele é um cara boa vida. Ele quer saber o seguinte: ele quer mulheres, ou no caso, a mulher, que também faz o par central, que é a Lupe. Virgem de Guadalupe é o apelido que ele colocou nela. A Lupe, que faz o par central com ele. Ele quer ela próximo, ele quer dinheiro e ele quer as coisas boas da vida, ficar na beira da piscina, tomando uísque, comendo as melhores coisas do tipo. Então vamos dizer assim, eles agem muitas vezes como parceiros, né, de golpe. Então ele simula que ele é esposo dela, e aí ela de repente se separa e vai com um cara rico e tal, eles tomam uma grana do cara e tal. E assim, eu vou contar só um pedacinho do livro. Eles conseguem rapelar, conseguem chupinhar um velho milionário que ficou apaixonado por ela, deu um monte de coisa e tal, enfim, no final, não vou dizer o que aconteceu, mas enfim, houve a separação. E aí eles têm uma grana. O que nós vamos fazer com essa grana? Bom, uma pessoa normal fala, bom, vamos, né, poupar, economizar, montar um negócio, foi assim, pensar no futuro, né? Eles não, vamos pegar essa grana, vamos passar um mês no Guarujá. Para quem não conhece, o Guarujá é uma estância turística de São Paulo, que fica no litoral. Vamos torrar um mês no Guarujá, no hotel mais caro, tomando os coquetéis mais caros, comendo camarão todos os dias, ou seja, vamos descer, gastar tudo. Aí chega no último dia, não tem um centavo. Aí volta para São Paulo, vai se hospedar naquelas pensões do centro de São Paulo, arrebentadas, cheio de barata pelo chão, aquelas assim, bem baixa, bem categoria mais baixa que existe. E aí vão voltar, cada um ele vai voltar a ser cafetão, procurar mulheres de programa para dar uma grana para ele, e ela vai exercer o comércio da carne, que ela é prostituta. Então, ou seja, os caras passam um mês como granfinos e depois voltam pra merda. Depois de um mês voltam pra merda. Bom, enfim, o livro é muito divertido, eu recomendo. E também é ele se passa nos anos 40, 50, 60. Ele pega o antes do Estado Novo, depois do Estado Novo e durante o Estado Novo e depois do Estado Novo. Então vale a pena você ter um panorama de como era a cidade, pelo menos a cidade de São Paulo, né? Como era a cidade de São Paulo naquela época, os bares, os cafés, os nightclubs, os cassinos, enfim, a vida noturna e como é que funcionava a sociedade naquela época. É bem interessante. O próximo. 13º. Tragam-me os Kleenex, se faz favor. Um livro que nos tenha feito chorar. Você vê que em Portugal eles dizem, aqui a gente faz, se você me faz favor, aqui eles fazem se faz favor, eles falam diferente. O que é Kleenex? Kleenex é uma marca de lencinho de papel, ou seja, livros que tenham feito chorar. Eu não lembro de nenhum livro da minha idade adulta que eu tenha chorado lendo. Filmes vários, muitos. Agora livros não. Talvez porque livros eu tenho um nível
assim, talvez o filme é mais visual, ele te impacta muito de cara, às vezes o objetivo do diretor é exatamente esse, provocar o, o, o espectador para que ele tenha uma determinada reação, como o choro, por exemplo. Seja pela beleza, seja pela tristeza, seja pelo que for. E no caso de livro, não, tá ali escrito. Então, assim, se você vai ter algum sentimento ou não, aí vai depender de cada pessoa. Então, eu não lembro de recentemente ter chorado por conta de algum livro. Então, a minha última lembrança é de um livro que eu li quando era um garotinho. Quando eu era criança, eu estava, sei lá, na segunda série, primeira, segunda série, alguma coisa assim. Foi um livro que eu tive que ler para a escola, na pré-escola, e se chamava, ou ainda se chama, porque ele existe ainda até hoje, O Cachorrinho Samba, da Maria José Dupré. Então eu lembro que é um livro triste, porque o cachorro tem as suas peripécias lá, ele sofre bastante, então quando a gente é criança a gente meio que tem essa visão mais passional dos animais, então eu lembro que na época eu fiquei muito triste quando eu li esse livro. Depois disso não lembro, tá? Agora, se você quiser colocar livros tristes, aí eu posso colocar nessa lista o Menino do Pijama Dourado, o Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Esse realmente é um livro bastante triste. Você fica até meio deprimido, mas não que você chegue a chorar, né? Então você fica meio deprimido só. Agora, tem um filme que foi baseado num livro, que evidentemente eu não li o livro, nem tenho o livro. Aqueles livros para adolescente. Tem um nome nos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora. Tem um nome em inglês para esses livros adolescentes. Agora eu não lembro de cabeça. Enfim, A Culpa das Estrelas. Eu assisti o filme. É um filme tremendamente triste. Você chora realmente quando você assiste o filme, porque é um filme bastante triste. Então, assim, é um filme, assim, aqui tá pedindo livro, mas eu assisti em filme, não li o livro, porque o livro é um livro para adolescente, eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou perder tempo lendo um livro de 300 páginas para adolescente, mas assistir um filme de 1 hora e meia, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, ficam esses nomes aí. 14º. Este livro tem um V de volta. Um livro que não emprestaríamos a ninguém. Bom, no meu caso é bem simples essa resposta. Nenhum. Eu não empresto livros. Eu até brinco de vez em quando, falando que livros. Livros. é, agora me escapou a palavra. Enfim, eram 3 itens: livros. Claro que eu falei em tom de brincadeira, né? Livros, mulheres e. Livro, mulher e alguma outra coisa que eu não lembro o que é, eu não lembro se era disco ou o que é, não se empresta. Dinheiro, livro, mulher e dinheiro não se empresta para nenhum amigo, porque ou você perde o amigo ou você perde o que você emprestou, tá certo? E é o que realmente acontece, porque dificilmente você recebe de volta. Eu já perdi livros, já perdi discos, não perdi mulher porque eu nunca emprestei para amigo, mas livro e disco eu já perdi. Por que eu perdi? Porque as pessoas são safadas e tudo mais. Olha, eu não sei dizer se as pessoas são safadas. O que eu sei dizer é o seguinte: as pessoas as pessoas se esquecem. Assim, se um dia eu pegar alguma coisa emprestada de alguém, toda vez que eu olhar para aquela coisa, eu vou lembrar: esse troço não é meu. Então eu preciso devolver uma hora. E acho que as pessoas não têm isso, né? Porque elas pegam as coisas e simplesmente não devolvem. E até hoje, eu tenho um disco que eu emprestei para um colega de faculdade. Já faz algum tempo que eu saí da faculdade. Não vou dizer quanto tempo, mas já faz um bom tempo. E evidentemente que ele nunca me devolveu. Eu tenho livros também que eu emprestei para já cheguei a emprestar até para um colega de, de grupo de estudos. E ele não devolveu. Não devolveu, obviamente que não foi por maldade. Ele simplesmente esqueceu de devolver. E uma coisa que eu odeio fazer é ficar cobrando as pessoas. Olha, você está com o meu livro. Você está com. Odeio, odeio, odeio. Acho que as pessoas têm que ter a responsabilidade de devolver aquilo
que elas pegam emprestado. Enfim, no final das contas eu acabei tendo que comprar o livro de novo. Porque fazer o quê? Era mais simples do que ficar cobrando as pessoas. Então eu, via de regra, não empresto o livro. Já cheguei a fazer até um negócio diferente, assim, pessoas que pedem um livro, empresta livro, tá, empresta livro, tá. Vou fazer o seguinte, eu compro o livro e te dou, toma aqui, pega aqui o livro e fica o livro, porque assim, se eu te empresto, eu fico com esse negócio na cabeça. Será que a pessoa vai me devolver? Será que não vai devolver? Aí passa um mês, aí passa dois. Eu não sei se a pessoa está lendo, se ela não está lendo, se ela vai devolver, se ela não vai. Porque eu gosto dos meus livros. Os meus livros não são só para leitura. Eu releio vários livros, eu revejo vários livros. Às vezes eu tenho vontade de ler um livro que eu já li 2, 3, 5, 10 anos atrás. Não é um negócio que eu leio e jogo fora. Leio e jogo fora porque eu não vou, nunca mais vou ler. Não, às vezes eu quero ler de novo. Eu quero pegar, eu quero ler um trecho daquilo ali. E o livro não está aqui. Então, se ele não está aqui, o que eu vou ter que fazer? No final das contas, eu vou ter que acabar comprando de novo. Então, muitas vezes, eu acabo comprando e dando de presente. Você quer livro emprestado? Tô, comprei. Fica com ele e pronto. Eu acho mais prático. E agora, 15ª e última. Espere aí que eu já te atendo. Um livro ou autor que estamos constantemente a adiar. Muito simples, né? É aquele livro que você comprou e você está adiando a leitura. Bom, eu tenho muitos livros que eu estou adiando a leitura, não porque eu queira adiar, mas é porque eu tenho, sem exagero, eu tenho algumas centenas de livros para ler, fora o que eu continuo comprando, né? Então eu tenho muitos livros para ler mesmo, mas não é porque eu estou adiando, é porque o tempo, né? A gente tem que fazer outras coisas da vida além de ler. Seria bom se a gente pudesse só ler a vida inteira e mais nada, mas enfim, não dá. Agora, um livro realmente que eu estou adiando, e por motivo bastante óbvio, é a Torre Negra, a série Torre Negra do Stephen King. Eu já tenho o livro, 7 volumes, estão lacrados inclusive, e é um livro que eu vou querer ler, eu sei que eu vou querer ler do começo até o final. Eu não vou querer ler em intervalos. Então eu vou querer que eu leia o primeiro, depois o segundo, até o 7º volume, na sequência. É, então, assim, se você somar tudo, deve ter umas 3.000 páginas. Então eu estou imaginando que eu, entre livros intercalados que eu leio, porque eu nunca leio só um título, eu leio vários outros livros. Eu sei que eu vou ter que dedicar um ano inteirinho para ler esse livro. Esse livro, que é dividido por 7 pedaços. Saiu o 8º recentemente, né? Que é o enxerto do terceiro entre o quarto. Ele lançou um 8º que eu ainda não tenho, mas é um que está entre um e outro. Mas enfim, são muitas páginas aí que você teria que ler numa sequência. E eu não estou com disposição para pegar esse tipo de livro e ler na sequência dessa quantidade de páginas. Então é um livro que eu estou realmente adiando para algum dia aí. Não sei quando. Enfim, é isso. Essas são as 15 perguntas. Foram as 15 respostas. Eu vou deixar na descrição do vídeo a relação de perguntas. Então, se você quiser fazer a tag, sinta-se à vontade. Eu vou colocar o link do vídeo da criadora da página porque eu copiei das outras pessoas que fizeram, que responderam essa tag. Mas se você clicar no link vai cair dizendo que o vídeo não existe. Infelizmente não posso fazer nada se o vídeo foi tirado do ar, se o canal acabou, enfim. Tá certo? Então uma saudação e até a próxima.